Olá! Você sabe o que é um enclave, um cinturão de ferrugem ou um estado-nação? Neste quiz, vamos perguntar sobre tudo isso e muito mais. São 40 questões sobre geografia humana. Vamos começar? Qual é o estudo da distribuição e dos padrões de assentamentos humanos? A. Geografia física. B. Geografia urbana. Resposta: Geografia urbana. A geografia urbana também analisa a organização e o funcionamento das áreas urbanas, incluindo seus impactos no ambiente. Qual termo refere-se ao movimento de pessoas de um lugar para outro? A. Migração. B. Urbanização. Resposta: Migração. A migração pode ser interna, dentro de um país, ou internacional, entre países. Qual é o estudo da população e suas características? A. Demografia. B. Topografia. Resposta: Demografia. A demografia analisa aspectos como crescimento populacional, taxa de natalidade, mortalidade, entre outros. O que é gentrificação? A. Expansão de áreas urbanas. B. Renovação e revitalização de áreas urbanas que resulta na deslocação de residentes de baixa renda. Resposta: Renovação e revitalização de áreas urbanas que resulta na deslocação de residentes de baixa renda. A gentrificação muitas vezes eleva os preços dos imóveis, tornando-os inacessíveis para os residentes originais. Qual é o processo de crescimento ou expansão de áreas urbanas? A. Urbanização. B. Globalização. Resposta: Urbanização. A urbanização é frequentemente associada ao desenvolvimento e à industrialização de uma região. O que é um refugiado? A. Uma pessoa que se muda para outro país em busca de melhores oportunidades. B. Uma pessoa que é forçada a deixar seu país de origem devido a conflitos ou perseguição. Resposta: Uma pessoa que é forçada a deixar seu país de origem devido a conflitos ou perseguição. Refugiados são protegidos pelo direito internacional, especialmente pela Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. O que é a linha verde em termos de urbanização? A. Uma linha de metrô. B. Uma barreira de crescimento urbano. Resposta: Uma barreira de crescimento urbano. A linha verde é uma ferramenta de planejamento urbano para controlar a expansão urbana. Qual é o nome dado à prática de deslocar pessoas de suas casas ou países, geralmente devido a desenvolvimentos urbanos ou conflitos? A. Despejo. B. Migração. Resposta: Despejo. Despejos podem ser legais ou ilegais e muitas vezes resultam em deslocamentos forçados. O que é um cinturão de ferrugem? A. Uma área industrial em declínio. B. Uma zona de mineração. Resposta: Uma área industrial em declínio. O termo é frequentemente usado para descrever áreas nos Estados Unidos que enfrentaram declínio industrial. Qual é o estudo das características, das origens e dos significados dos nomes de lugares? A. Topografia. B. Toponímia. Resposta: Toponímia. A toponímia pode revelar muito sobre a história e cultura de uma área. O que é diáspora? A. Dispersão de pessoas de sua terra natal. B. Concentração de pessoas em uma cidade. Resposta:
Dispersão de pessoas de sua terra natal. Diásporas são muitas vezes formadas por razões econômicas, políticas ou conflitos. O que é geopolítica? A. Estudo da geografia física. B. Estudo das relações políticas internacionais em termos geográficos. Resposta: estudo das relações políticas internacionais em termos geográficos. A geopolítica considera como a localização geográfica influencia as relações políticas. Qual é o nome dado à prática de planejar e regular o uso da terra em áreas urbanas? A. Zoneamento. B. Topografia. Resposta: zoneamento. O zoneamento é usado para controlar o desenvolvimento urbano e proteger áreas sensíveis. O que é um enclave? A. Uma área geográfica dentro de um país, mas governada por uma entidade externa. B. Uma área geográfica governada por dois países. Resposta: uma área geográfica dentro de um país, mas governada por uma entidade externa. Um exemplo famoso é o Vaticano, que é um enclave dentro da Itália. Qual é o nome dado ao movimento de pessoas do campo para a cidade? A. Urbanização. B. Ruralização. Resposta: urbanização. Esse movimento é muitas vezes impulsionado pela busca de melhores oportunidades de emprego e educação. O que é um exclave? A. Uma área geográfica fora do território principal de um país, mas ainda sob sua soberania. B. Uma área geográfica que não tem acesso ao mar. Resposta: uma área geográfica fora do território principal de um país, mas ainda sob sua soberania. Um exemplo famoso é Kaliningrado, que é um exclave da Rússia. Qual é o nome dado à transferência de aspectos culturais de um grupo para outro? A. Assimilação. B. Aculturação. Resposta: aculturação. A aculturação pode ocorrer através do comércio, da migração ou da conquista. O que é um Estado-nação? A. Um Estado com várias nações. B. Um Estado onde a maioria dos cidadãos compartilha uma identidade nacional comum. Resposta: um Estado onde a maioria dos cidadãos compartilha uma identidade nacional comum. O Japão é frequentemente citado como um exemplo de Estado-nação. Qual termo descreve a prática de projetar e promover um lugar para atrair turistas? A. Urbanização. B. Place branding. Resposta: place branding. O place branding é usado para melhorar a imagem de cidades, regiões ou países. O que é um Estado falido? A. Um Estado que não tem reconhecimento internacional. B. Um Estado que não pode fornecer serviços básicos para seus cidadãos. Resposta: um Estado que não pode fornecer serviços básicos para seus cidadãos. Um Estado falido pode enfrentar conflitos internos, corrupção e instabilidade econômica. Qual é o nome dado à prática de dividir uma cidade em áreas com base na raça? A. Segregação. B. Gentrificação. Resposta: segregação. A segregação racial foi praticada em muitas cidades ao redor do mundo, incluindo nos Estados Unidos durante o período de Jim Crow. O que é um Estado tampão? A. Um Estado criado para servir como barreira entre duas potências rivais. B. Um Estado sem acesso ao mar. Resposta:
Um estado criado para servir como barreira entre duas potências rivais. O Afeganistão foi historicamente considerado um estado tampão entre o Império Britânico e o Império Russo. Qual termo descreve a ligação e comunicação entre cidades em uma rede global? A. Globalização. B. Conectividade interurbana. Resposta: conectividade interurbana. As cidades globais como Nova York e Londres têm alta conectividade interurbana. O que é um estado sem litoral? A. Um estado que não tem fronteiras terrestres. B. Um estado que não tem acesso ao mar. Resposta: um estado que não tem acesso ao mar. Bolívia e Paraguai são exemplos de estados sem litoral na América do Sul. Qual termo refere-se à prática de uma nação estabelecer e manter colônias em outros territórios? A. Globalização. B. Colonialismo. Resposta: colonialismo. O colonialismo teve impacto significativo na formação do mundo moderno, especialmente em regiões da África, da Ásia e das Américas. O que é um estado-cidade? A. Uma cidade que é também um estado soberano. B. Uma cidade capital. Resposta: uma cidade que é também um estado soberano. Singapura e Mônaco são exemplos de estado-cidade. Qual termo descreve a difusão de uma cultura dominante sobre outras culturas? A. Multiculturalismo. B. Imperialismo cultural. Resposta: imperialismo cultural. O imperialismo cultural pode ser visto em aspectos como linguagem, vestuário e alimentação. O que é uma diáspora cultural? A. A fusão de várias culturas. B. A dispersão de uma cultura ou um povo de sua terra natal. Resposta: a dispersão de uma cultura ou um povo de sua terra natal. A diáspora judaica é um exemplo histórico. Qual é o nome dado ao movimento de revitalização de centros urbanos decadentes? A. Suburbanização. B. Reurbanização. Resposta: reurbanização. A reurbanização muitas vezes envolve a renovação de áreas urbanas antigas e a atração de novos residentes. O que é um estado binacional? A. Um estado com duas nações dominantes. B. Um estado com duas capitais. Resposta: um estado com duas nações dominantes. Bélgica, com Flamengos e Valões, é um exemplo de estado binacional. O que é uma megacidade? A. Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. B. Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Resposta: uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Tóquio, Delhi e Xangai são exemplos de megacidades. Qual é o nome dado à prática de criar uma identidade nacional unificada? A. Nacionalismo. B. Patriotismo. Resposta: nacionalismo. O nacionalismo pode ser baseado em cultura, língua, território ou religião. O que é um estado fantoche? A. Um estado que opera sob a influência ou controle de outro estado. B. Um estado que não é reconhecido internacionalmente. Resposta: um estado que opera sob a influência ou controle de outro estado. Durante a Guerra Fria, várias nações foram consideradas estados fantoches de superpotências. Qual termo refere-se ao direito de um povo de determinar sua própria soberania e seu destino político? A.
Autarquia. B. Autodeterminação. Resposta: autodeterminação. A autodeterminação é um princípio fundamental do direito internacional. O que é uma cidade global? A. Uma cidade com uma população superior a 10 milhões. B. Uma cidade que tem influência significativa na economia, política e cultura global. Resposta: uma cidade que tem influência significativa na economia, política e cultura global. Nova York, Londres e Tóquio são exemplos de cidades globais. O que é um estado arquipélago? A. Um estado composto principalmente por ilhas. B. Um estado sem acesso ao mar. Resposta: um estado composto principalmente por ilhas. As Filipinas e a Indonésia são exemplos de estado arquipélago. Qual termo refere-se à prática de promover a cultura e valores de um país em outro? A. Diplomacia cultural. B. Intercâmbio cultural. Resposta: diplomacia cultural. A diplomacia cultural pode ser usada para melhorar as relações entre países. O que é um Estado confederado? A. Um Estado formado por uma união de Estados soberanos. B. Um Estado dividido em várias regiões autônomas. Resposta: um Estado formado por uma união de Estados soberanos. A Confederação Suíça é um exemplo de Estado confederado. Qual é o nome dado à redistribuição da população de áreas urbanas densamente povoadas para áreas rurais? A. Desurbanização. B. Suburbanização. Resposta: desurbanização. A desurbanização pode ser impulsionada por fatores como qualidade de vida ou tecnologia que permite o trabalho remoto. Agora a última questão. Mas antes, já curtiu este vídeo? Já é inscrito no canal? Vamos lá! O que é um Estado unitário? A. Um Estado onde o poder é compartilhado entre o governo central e governos regionais. B. Um Estado onde a maior parte do poder político é mantida pelo governo central. Resposta: um Estado onde a maior parte do poder político é mantida pelo governo central. A França é um exemplo de Estado unitário. E aí, quantas você acertou? De que cidade você é? Deixe nos comentários, vamos gostar de saber. Escolha outro quiz do nosso canal, você vai gostar.